Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Eu, Tabata Alves, inicio mais um gabinete aqui no Leia Já. Dessa vez recebendo a senadora de Pernambuco. Muito obrigada, senadora, pela sua presença. Nós vamos iniciar nossa primeira entrevista nesse mês de março, né? Para falar de políticas públicas sobre as mulheres. E hoje com a senhora tratar sobre o Senado, sobre as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas por lá. Senadora, prazer recebê-la. O prazer é todo meu, Tabata, aqueles que nos assistem. Eu agradeço o convite e quero saudar essa iniciativa do programa. É muito importante, porque esse espaço da política não é um espaço muito fácil para as mulheres. Até para entrar é difícil e depois que entra, continuam as dificuldades. Então é muito importante quando um programa como o seu, que trata especificamente da política, traz esse tema, aproveitando o mês de março, que é o mês da mulher. A senhora que é a primeira senadora, né, pernambucana, mulher, e que também leva com a senhora a bandeira da educação, né, senadora? E, inclusive, já aproveitando a deixa, foi eleita, né, presidente da Comissão de Educação e Cultura no Senado. Exatamente. No Senado, eu já exercia a função de vice-líder da bancada feminina. Nós temos uma bancada constituída, somos 17 senadoras de vários partidos e agora com esse grande desafio de ser presidenta da Comissão de Educação. É uma política que me acompanha, foi na sala de aula que eu conheci a política, depois fui para o movimento sindical, de onde saí para ser deputada estadual. Saí da presidência do Sintep diretamente para a Assembleia Legislativa. E a minha concepção de educação, ela pode muito bem ser implementada de modo a que construa e afirme a igualdade entre homens e mulheres. A educação não sexista, a educação não discriminatória, a educação como uma política emancipatória, uma política que não reconhece a desigualdade, pelo contrário, ela busca a igualdade e a democracia. E a gente não pode dizer que há uma sociedade democrática se ainda persistirem as desigualdades entre homens e mulheres e as discriminações que as mulheres ainda sofrem, de toda a natureza, inclusive na política. É inclusive pela educação que a gente consegue empoderar, né, trazer outras mulheres para o meio político. Exatamente. Né, há um tempo atrás, por exemplo, as mulheres, quando procuravam se especializar em algumas áreas do conhecimento, eram tidas como malucas, porque não é lugar da mulher. A educação até se aceitava se fosse para ensinar menino pequeno, né? A educação infantil, educação né? infantil, ter aquele trabalho mais de afeto, que é importante na educação. Mas, por exemplo, mulheres cientistas, mulheres engenheiras, sempre houve um certo preconceito, porque seriam áreas mais apropriadas para o exercício dos homens, né? Hoje a gente já vê um avanço grande no governo federal. Através do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos uma política de jovens cientistas para estimular que as meninas, que as jovens busquem também aquilo que o seu talento indica, que a sua vocação indica, sem essa separação de que é educação para homem, educação para mulher, educação para meninos, educação para meninas. Então a educação é uma grande aliada das políticas de igualdade, seja igualdade social, seja igualdade entre homens e mulheres. Como o seu mandato tem atuado, a senhora, né, é da comissão, né, das mulheres, vice-presidente, mas como o seu mandato tem atuado para além, né, do Congresso Nacional, no incentivo a outras mulheres, a outras jovens, né, porque a gente também tem uma grande dificuldade de que jovens entrem, né, na política. Obviamente que isso já mudou um pouco, né? Mas ainda há essa resistência, né? Principalmente nas mulheres, porque nossos corpos muitas vezes não ocupam aqueles espaços. No caso do Congresso Nacional, mesmo em 2016, que foi ter um banheiro, né? Para que as mulheres parlamentares pudessem usar. O espaço da política não foi pensado para nós. Mas olha, ontem a gente, no dia 24 de fevereiro,
nós comemoramos o direito ao voto das mulheres. Sim. E faz apenas 93 anos que as mulheres brasileiras votam. Bem recente, Quer né? dizer, menos de um século na história de construção da civilização, da humanidade, é um tempo muito pequeno. Sim. É bem recente. O direito ao voto, o direito a se candidatar, o direito a disputar esses espaços. E a gente defende o que a gente verifica em outros países como o México. É a paridade. No México houve inicialmente a paridade no poder legislativo, depois a paridade geral, a paridade em todo, que é a paridade em todos os poderes. Eu acho que as mulheres estão galgando esses espaços com muita luta, com muita determinação, enfrentando muitas resistências, mas é um caminho sem volta. Eu acho que agora a gente é avançar. Então nós, quando estamos nesses lugares, nós temos que pensar primeiro em quem veio na frente. Por que é que eu estou aqui? Porque há 93 anos, fruto de uma grande luta de mulheres, nos foi dado o direito de votar. O direito de votar foi uma porta importante para a gente entrar na política institucional. Porque as mulheres fazem política fora do parlamento, que é um pouco a sua pergunta. Onde é que as mulheres fazem política se não estão na institucionalidade? Nos movimentos, nas organizações, nas comunidades, nos sindicatos, nos bairros. Então, mulheres protagonizam grandes lutas e nós que estamos nesses lugares, nós temos primeiro que representá-las, lembrar que nós estamos ali não sozinhas, mas com essa responsabilidade coletiva, honrar quem veio antes e abrir caminhos para quem vem depois. E, ao mesmo tempo, apoiar esse tipo de movimento. O Fórum de Mulheres de Pernambuco sabe que conta comigo para o debate. A juventude organizada no movimento estudantil sabe que conta comigo para esse debate. Hoje, a maioria dos partidos tem um setor da política de mulheres, ou uma secretaria, ou uma coordenação. Isso é fruto também da nossa intervenção, da nossa participação na política, para que os partidos também se lembrem que nós existimos. Não apenas para compor listinhas e depois ser acusada de laranja, né? Mas para efetivamente ter direito, ter fundo partidário, ter espaço de televisão, para poder a gente se afirmar e dizer, olha, eu existo, eu estou aqui, eu tenho condições, eu tenho competência, eu estou empoderada, eu quero ganhar uma eleição. Então, quem está com o mandato tem essa tarefa também, essa responsabilidade de abrir o mandato para que as outras se reconheçam nele e, ao mesmo tempo, também sejam estimuladas a participar. Então, a gente está discutindo lá no Senado agora o Código Civil. E a parte que diz respeito à eleição é uma coisa que pode até retroceder. Nós tivemos uma reunião da bancada feminina para levantar que pontos a gente vai polemizar para que não haja retrocesso naquilo que a gente conquistou, que a gente quer avanço. Então, acho que a postura de uma mulher na política, ela tem que ser uma postura coerente. Ela tem que ter cuidado, inclusive, com certos comportamentos de outras mulheres, né? Porque a gente sabe que na política não é só o fato de ser mulher que nos une. A gente procura, nessa bancada feminina, superar as divergências suprapartidariamente. Mas tem questões que, às vezes, as mulheres não se afirmam, né? Preferem ter um outro tipo de referência. Então, uma luta nossa também é essa, para que a gente tenha uma base, né, de postura, de condutas, de propostas que unifiquem as mulheres de modo geral. Há uma diferença, a divisão de classe, é evidente que há. Uma mulher que não é da classe trabalhadora nem sempre nos olha com atenção, né? Nem sempre nos olha com carinho, com respeito. Então, o que é que nos compete como senadoras? Trazer também esse debate, dar luz a esse debate, que é um debate complexo, né? Para que o espaço ele seja ampliado com mulheres que defendam mulheres. É justamente isso, né? O TSE determina que 30%, né, dessa cota os partidos devem cumprir. Infelizmente, muitos partidos não cumprem, né? Ou quando cumprem
parte disso que a senhora está falando, né? De terem quadros que às vezes são laranja, né? Só para compor. E outros quadros que chegam até ser eleitos, mas que estão ali para defender bandeiras que nem são das mulheres, né? Bandeiras que são daquelas figuras de liderança masculinas de seus partidos, né? Então não basta ter mulheres, é necessário que tenham mulheres que defendam bandeiras e projetos para as mulheres. Isso tem prejudicado muito a igualdade, a busca da igualdade aqui no Brasil. Em um estudo que envolve 40 países, né, o Brasil é o 11º. Né? Enquanto o México é o primeiro, o Brasil é o 11º na busca da igualdade entre homens e mulheres. Essa lei das cotas, ela já era praticada antes pelo meu partido como um indicativo na formação e na composição das chapas proporcionais. Depois ela ganhou o status de regra, né, eleitoral mesmo da Justiça Eleitoral. Mas é difícil de você compor, porque ao compor você tem que ter a perspectiva de fato daquela mulher se eleger, para que os 30% da composição eles se transformem em 30% do resultado eleitoral. A gente tem avançado, por exemplo, a divisão, não é, do fundo partidário, ele tem, e do fundo eleitoral, melhor dizendo, tem essa prioridade para as mulheres têm 30% a mais, uma mulher eleita conta dobrado para o fundo eleitoral, e isso a gente quer preservar, para que ao final não haja essa acusação, porque também tem muito homem, Tabata, tem muito homem que se candidata por vários motivos que não seja uma real disputa, mas só se recai sobre nós. Sim. Não é a crítica, a desvalorização, a imagem negativa, porque nós temos cota, como eles dizem, vocês precisam de cota. Claro, o espaço da política foi o último espaço público onde a mulher entrou até no mundo do trabalho. Hoje as mulheres disputam qualquer posto de trabalho, né? A política foi o último, por ser exatamente um espaço de exercício do poder. É na política que a gente pode transformar a sociedade. É no legislativo que a gente faz leis, que a gente vota leis. É no legislativo que a gente tem um anúncio, tem a palavra, tem a denúncia. Então foi o último espaço que a gente adentrou. A Assembleia Legislativa, que foi a minha primeira experiência, passou muitos mandatos sem nenhuma mulher. Muitos mandatos com uma mulher apenas, né? Muitas legislaturas. Então, é isso que precisa ser aperfeiçoado, porque isso é civilizatório, isso é avanço social. Então, nós temos essa tarefa também, não é porque a gente se elegeu por nossos belos olhos, não. É uma tourada grande, né? A sua performance pessoal conta, seu histórico conta, sua coerência conta, mas lembre-se de todo o contexto para uma mulher chegar a ser senadora somente no século XXI. Não foi por falta de candidatas, né? Uhum. E muitas vezes faltaram candidatas mulheres ao Senado, muitas vezes, né? Mas é o contexto que retira de nós possibilidades, né, que a gente precisa batalhar por elas, para não ter, repito, retrocesso. A gente precisa avançar. O que se fala muito, né, é uma questão que se coloca na sociedade de como se não houvessem quadros qualificados, né, para disputarem esses cargos. Ou que, vamos dizer, tem prefeitas que são eleitas e aí a composição, né, de suas secretarias é eminentemente masculina, né? Então, ao redor dessas mulheres também existe um espaço muito grande ainda masculino, né? Muito grande, quando não é o marido, quando não é o pai, quando não é uma figura masculina que acha que lhe deu a mão para ela subir, né? Não acho nenhum problema essa questão de herança. Eu mesmo fiquei felicíssima quando uma das minhas filhas resolveu ser professora, né? Fui tão feliz como professora, achei muito bom. Não acho problema se o filho, se o irmão, se a esposa tem também vocação para a política, tem talento para a política, não vejo esse problema. A não ser quando isso é artificializado e termina prejudicando o pleno exercício do poder daquela mulher. Hoje, a gente caracteriza isso, Tabata,
como violência política. São formas de ataques às mulheres, fora a violência física, que as mulheres sofrem demais na sociedade, fora o feminicídio, fora a violação sexual, fora tudo isso, existe a violência política contra as mulheres, que começou a existir quando a gente entrou, quando a gente chegou, né, na política. Você tem várias maneiras dessa violência se manifestar. Uma delas é essa, é a desqualificação. Você está aqui, não sei porquê, mas você não está preparada para isso. Ou então, olha, ela não sabe o que está dizendo, né? Peraí, deixa eu lhe dizer, você não entendeu o que eu disse. Deixa eu explicar de novo, né? Isso é muito... Ou precisa ter sua fala reforçada. Ou precisa ter sua fala reforçada. Por um homem, né? Não é? Há, mais grave ainda, violações de intimidade de mulheres que são líderes, né? Isso hoje, com o tempo de fake news, com o tempo de inteligência artificial, é gravíssimo, porque de fato é usado, não é? A difamação, né? Mulheres são muito suscetíveis a isto, e isso sempre vem agregado do fator machismo e misoginia. A senhora acredita que a ex-presidente Dilma foi vítima? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não foi utilizado como argumento, foi aquele argumento falho, fajuto, das pedaladas, mas em todo o processo do impeachment de Dilma, isso ficou muito claro. Primeiro, alguns cards, né, algumas postagens absolutamente violentas, não é? E segundo, ninguém chamava a presidenta, se chamava aquela mulher. Você já ouviu alguém chamar assim na política aquele homem? Não, é fulano, né? Você já ouviu alguém dizer que fulano é histérico, mesmo ele sendo? Não, ele é contundente, ele é duro. Mas as mulheres, como Dilma, que foi tantas vezes, né, chamada de histérica, chamada de louca, chamada de dura, isso é porque é uma mulher. E veja bem, no mais alto cargo da política, né, na presidência da República. Eu acho que o processo teve muita misoginia, muita. Mesmo que não tenha sido isso, o motivo central, ele foi um motivo subjacente e, ao mesmo tempo, percorreu todo o processo do impeachment. As declarações de voto, muitas delas foram eminentemente machistas. Inclusive, vários pernambucanos, né, votaram... Quase todos. Quase todos. Quase todos. Alguns se arrependeram, né? Uhum. Alguns se arrependeram. Alguns, pouquíssimos, fizeram meia-culpa. Outros estão lá, no governo do presidente Lula. Quando a gente fala também de violência política, né, tem um grande número de violência política e a gente vivenciou, inclusive até no governo, né, federal, um ex-ministro, né, que teria atentado, né, sexualmente contra a ministra Aniele, né? Ameaças, gestos, importunações sexuais. Que inclusive está se colocando agora como se não tivesse feito, né? Porque tem aquela questão do quão difícil, né? É provar uma situação como essa, né? Se coloca sempre em questão a palavra da mulher, né? E ele tem feito isso, inclusive, ultimamente, em entrevistas. Né? O processo, eu acho que ganha uma nova etapa, né? Teve o primeiro processo interno, agora está na Polícia Federal, e aí eu acho que ganhou um certo fôlego novamente, de parte a parte, né? E o melhor é que não houvesse isso, claro, não só pela questão do que eles representam, né? Ambos são pessoas muito referenciadas, ou eram muito referenciadas no seu campo político, duas pessoas negras, que também não é fácil, é outro tipo de preconceito que a gente sabe que existe contra a pessoa negra adentrar esses espaços de poder, e foi muito lamentável, está sendo, não é? Muito lamentável, muito doído, mas esse fator de que a mulher vitimada, ela é revitimada, ela é
atacada. Quando ela chega para depor, quando ela chega, em qualquer caso, da ameaça de morte, da ameaça da violência psicológica, da violência patrimonial. Sempre que a mulher chega para prestar queixa, aquela queixa é desqualificada. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um trabalho, e existe esse trabalho, as secretarias de mulheres, o Ministério das Mulheres, as organizações sociais requerem muito essa preparação dos agentes de segurança, inclusive que haja mulheres para recepcionar essa mulher agredida, porque ela sofre uma nova agressão. Ela é revitimizada. Ela é revitimizada. Mas quem mandou você estar de saia curta, minha filha? Quem mandou você ir para aquele lugar escuro? Né? Quem mandou você enfrentar seu namorado? Como se tudo a gente tivesse que baixar a cabeça, né? Então é um trabalho que precisa ser feito na segurança pública, né? De saber tratar com uma vítima de agressões sexistas, né? De agressões que acontecem pelo fato da mulher ser mulher. A senhora chegou a ter algum episódio assim na sua vida política? Muito leve, tive muito leve, mas já tive. E eu agora, já estou caracterizada, né, dentro do espectro etário como uma mulher idosa, né? Existe também o etarismo. Existe também para as mulheres. Para os homens não, né? Um homem assim, de 80 anos, de 70, de 75, menino, ele com essa idade, como ele é ativo. Que vigor, né? Que vigor deste homem, né? Uma mulher, rapaz, minha filha, tá no tempo já de sair. Fazendo o que aqui, né? Tá no tempo já de sair. Cuidar dos netos. Como é que você aguenta, menina? Como é que você aguenta viajar, andar, tá aqui? E como é que você fica sua casa? E as mais novas, eu já não tenho mais filho pequeno, eu já sou avó, né? E as mais novas, e como é que você faz com seus filhos? Isso cuidar do seu marido, Quem é que cuida de seus filhos quando você está aqui na política? Né? Então, é um contexto, como eu disse, né, tá? É um contexto, é uma construção social, né? Que a gente precisa de tempo, precisa de determinação, muita unidade entre as mulheres para a gente ir vencendo esses obstáculos e alcançar uma sociedade que seja justa, igualitária, com os mesmos direitos. Você acredita que agora estão querendo fazer um estatuto do direito dos homens em contraposição à Lei Maria da Penha? Sim. É verdade. Quer dizer, são coisas assim de um aspecto muito reacionário, né? A gente vive tempos... Se esquecem, né? Que a Lei Maria da Penha, ela veio por dados, né? Dados concretos. Concretos do número de violência que as mulheres sofrem, né? E ainda é um grande desafio. Que ainda existe. O feminicídio é um grande desafio ainda. Sim. A gente tem oscilações de dados, é uma coisa que os governos estão se preocupando muito, né? Há medidas em curso, mas a gente... Mas o Brasil, inclusive, sempre está lá. Tá, é porque tem muito da cultura machista também. Tem muito da cultura machista. E se enquanto no espaço político também a senhora acredita que esses reforços ou a banalização, né, da mulher e das violências e violações que acontecem com a mulher, a senhora acredita que também podem levar essas pessoas que por si só já são violentas a cometerem maior número de violência na sociedade? É um fomento? Existe. Nós já tivemos, né, na própria Câmara de Deputados um embate horrível entre o então deputado Jair Bolsonaro e ainda hoje deputada Maria do Rosário. Ele perdeu a causa, ele pagou indenização, porque ele disse a ela que ela não merecia nem ser estuprada porque ela era feia. Veja que nível de uma declaração no espaço importante de poder, que é a Câmara de Deputados, você ouve de um representante do povo. Então, se um representante do povo, eleito, democraticamente eleito, diz uma coisa dessa, a punição demora para sair, isso pode repercutir negativamente, sim. Ele faz, porque eu não posso fazer. Ele que teve voto, ele que é deputado, ele que é senador, ele faz, eu vou fazer também, eu posso fazer também. Por isso que eu disse no início que a nossa postura
também precisa ser muito reveladora daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é. Que é para as mulheres verem, olha, se Tereza aqui começou a vida como uma professora, né, da rede pública, né, estudou, se especializou, conseguiu ser deputada, conseguiu ser senadora pelo voto do povo de Pernambuco, eu vou tentar também. Eu vou me estimular para seguir carreira política também, né? E ter uma conduta que agregue. Acho que isso é importante, sobretudo para nós mulheres que somos, apesar de sermos maioria na sociedade, nós somos minoria nos espaços políticos. A senhora, como é que a senhora vê Pernambuco, né? Vamos trazer para cá. A gente aumentou um pouco o número de vereadoras, o número de prefeitas. Temos hoje uma governadora mulher, né? Pela primeira vez. A senhora, a primeira senadora mulher. Como que a senhora vê esse espaço para as mulheres aqui localmente? E aumentamos também a bancada de deputadas federais. Sim. Que nós só tínhamos uma, né? Aumentamos também a bancada, talvez tenha sido o aumento mais significativo, tenha sido da bancada de deputadas federais. É aquilo que eu digo, a gente quando chega nesses espaços precisa se afirmar como mulher. Se afirmar como mulher é você pensar nas políticas públicas que empoderem as mulheres, que reflitam no bem-estar e na vida das mulheres, seja política de saúde, seja política de educação, seja política de moradia, seja política de geração de emprego e renda, seja política de segurança, que aí eu realço mais uma vez o combate ao feminicídio. Se isso não acontecer, e isso precisa acontecer de forma articulada com os entes federativos, os municípios, os estados e a União, e ao mesmo tempo intersetorializada. Se você tiver um programa muito bom de saúde, mas não tiver o apoio da educação para que aquilo seja divulgado, para que aquilo seja trabalhado nas escolas, com as nossas jovens, não vai. A divulgação, onde é que dá, né? Então eu vejo aqui muito anúncio de obras, muito anúncio de equipamentos, muitas, que agora é a palavra da moda da política, né? Muitas entregas, né? Mas é a tônica de 2025, todo mundo diz que está entregando. Entregas, né? Agora são os governos fast food, né? Tem que entregar. E eu fico me perguntando, entregar o quê? Entregar uma ambulância sem uma política de assistência efetiva? Entregar uma creche sem professor valorizado? Entregar uma moradia que a chave não seja da mulher? Que isso tem um impacto muito grande, porque uma das coisas que prende uma mulher a um homem violento é a falta de liberdade e de autonomia econômica. Geração de emprego não é simplesmente uma mulher ser empreendedora. Ela precisa, se ela quiser e tiver talento para isso, mas tem que ter uma estabilidade. Então, acho que falta um pouco dessa costura mais política, uma costura política, de política pública, que tenha forma, que tenha conteúdo e que as pessoas se sintam integradas, como também as gestões municipais, estadual, federal, né, da União, para que a mulher seja a protagonista disto, né? E tem a questão dos filhos, claro que tem a questão dos filhos. A gente defende, eu sempre defendi que a creche é um direito da criança. A educação básica é direito da criança, de 0 até terminar o ensino médio. Mas, sem dúvida, ela ajuda a mulher a se organizar. Ajuda, seja em trabalho doméstico, seja em trabalho fora de casa, né? Então, esse conjunto, eu acho que está faltando uma engrenagem. Uma harmonia, uma né? harmonia. Senadora, a gente está nos minutos finais do programa. Eu queria muito lhe agradecer, mas queria que a senhora deixasse um último recado para as mulheres pernambucanas, né, que desejam ingressar na política. Como a senhora disse, existem os movimentos sociais. Nós, mulheres, fazemos política de várias maneiras, em vários campos, né? Primeiro, procure um partido que lhe valorize.
não simplesmente uma sigla que lhe dê mais condições eleitorais, porque essa condição eleitoral pode depois não lhe dar sustentabilidade política caso você seja eleita. E você, num partido que lhe valorize e com a vida partidária, também uma vida partidária coerente, uma vida partidária que você participe, que possa ser eleita. O PT hoje, por exemplo, é presidido por uma mulher. Eu já presidi o meu partido, tanto na minha cidade quanto no estado, né? E isso lhe dá referência, lhe dá diretrizes de ação, né? Tenha uma vida também atenta às coisas que estão ocorrendo e tenha muito uma postura colegiada, sabe? Isso me ajudou muito. Eu não sei ser sozinha. Eu acho que isso me ajudou demais, porque professor não é só, nunca é só, né? Nem que seja ele o aluno e nunca é ele o aluno só, tem a família, tem os colegas, tem a instituição, tem a rede, depois o sindicato, que é uma outra instância coletiva. E o próprio poder legislativo. Se você não tiver uma boa relação com seus pares, né, você não caminha bem naquele poder legislativo. Eu acho que essa perspectiva coletiva para nós mulheres, ela é estratégica. Ela é muito estratégica. Às vezes você é um meteoro eleitoral, né? Mas não consegue manter. E muitas vezes é falta dessa postura partidária, dessa postura social, de ter causas também. A gente precisa ter causas para fazer uma boa performance política, digamos assim. A gente precisa ter causas que movam, causas que estimulem, causas que movimentem, causas que agreguem, que você traga outras pessoas consigo. Acho que isso é importante. Eu sou muito feliz por essa oportunidade que Pernambuco me deu, né, de não só ter sido a primeira mulher eleita senadora, como ter tido uma votação muito expressiva. Isso me responsabiliza muito, cada vez mais. Eu devo estar cometendo erros e posso até cometer outros, mas eu procuro muito não cometê-los, principalmente aqueles erros de coerência, né? Andar sempre conforme o que eu defendi na campanha, conforme como eu me apresentei para a sociedade de Pernambuco, que me deu mais de 2 milhões de votos. Então isso pesa muito em mim, no sentido de não de ficar uma pessoa presunçosa, mas de ser uma pessoa responsabilizada por essa confiança. Então, mulheres de Pernambuco, tenhamos nesse Dia das Mulheres um momento de reflexão. Você nesse programa, Tabata, é fundamental. A gente, há um bom tempo, a gente não tinha âncoras mulheres debatendo política. A gente só debatia arte culinária, arte de costura, né? Hoje você tem várias âncoras mulheres discutindo política. Aproveito também para lhe parabenizar. Obrigada. Né? Nesse Dia da Mulher. Continue crescendo. Eu acho que isso é fundamental. A gente tinha o Dia da Mulher, dia 8 de março. Hoje a gente já tem o mês da mulher. E eu acho que a gente precisa ter o ano da mulher. A gente precisa ter a vida das mulheres. É como diz a presidência do México. É tempo de mulheres. Obrigada, senadora. Foi um grande prazer recebê-la. Espero que a senhora retorne aqui no gabinete. E obrigada a você que nos acompanhou na entrevista com a senadora Tereza Leitão. Até a próxima.